ganha esse tempo também. Meu áudio tá chegando bem para vocês? Estão conseguindo ouvir direitinho? Ambos estão com fone, beleza. Tá sim, professor. O áudio tá tranquilo. Eu vou ver se eu acho o fone aqui pra não atrapalhar só. Não, imagina, fica tranquilo. Hoje a aula vai tá dividida em 2 tópicos, um bem diferente do outro. Um deles é Key Account, no caso, selecionando e gerenciando os clientes principais da empresa, digamos, aqueles que têm, que ou não, contribuem mais para o faturamento final da empresa, no final do mês. E também vamos falar um pouco sobre responsabilidade social. Eu não peguei muito forte nessa questão da responsabilidade social, vai ser mais uma discussão mais aberta, até mesmo porque vocês já tiveram ética, vocês já tiveram algumas disciplinas que relacionam bem exatamente essa parte. E se eu viesse falar aqui novamente de sustentabilidade, já que é um tema tão recorrente que toda área fala, ia ficar meio maçante. Então eu trouxe só alguns exemplos de algumas situações que vale a pena dar uma discutida, principalmente atrelando essa parte de responsabilidade social, mas não é tipo tanto um foco a parte acadêmica disso, é mais a ideia de realmente discutir o tema e ver exatamente qual que é a opinião de vocês sobre alguns assuntos. Mas em geral é bem tranquilo. Eu vou começar já a passar a aula desde já e peço a vocês que assim que, no caso alguém não consiga entrar, uma coisa assim, aquilo é a mesma coisa. Sempre me avisem que daí eu paro a aula e tento encontrar a pessoa ou achar um jeito de ajudá-la a entrar. Deixa eu pegar aqui no slide. Pronto. Prontinho. Deixa eu compartilhar minha tela aqui agora. Estão conseguindo visualizar? Sim, professor. Tranquilo. Fechou. Então vamos lá. Então, como eu tinha dito agora há pouco, o tema da aula de hoje vai ser responsabilidade social e Key Account Management. Essa primeira parte eu tentei fugir um pouco daquela questão do triple bottom line, da sustentabilidade, e tentar pegar um aspecto mais social para a gente poder dar uma conversadinha sobre esse tema, sobre o que é certo e errado, e o que realmente a empresa deve ter de responsabilidade perante o meio que ela está atuando, e que account é um assunto que fica meio que a continuação da aula passada diretamente. Só que como essa parte social e ética, no caso, ela necessita um pouco mais de energia, eu coloquei ela primeiro ali, e depois essa segunda parte, como é um pouquinho mais teórica, ficou para o finalzinho ali. Então vamos começar. Então nessa aula a gente vai ver esses 2 tópicos, responsabilidade social e ética, e que é Account Management, ou CAN. Então, responsabilidade social e ética. Não vemos efetivamente que necessidade haveria de se proibir o que ninguém deseja realizar. Ou seja, tudo aquilo que é proibido, ou teoricamente é visto como antiético, ele visa unilateralmente beneficiar alguém. Se não houvesse benefício, não haveria necessidade de discussão se aquilo é certo ou errado ou afins, beleza? Então, às vezes, as coisas que realmente são antiéticas, por exemplo, ou até mesmo consideradas ilegais, normalmente ela favorece alguém de alguma forma, senão não haveria necessidade de proibir. Seja, por exemplo, pode colocar nesse tópico que nem drogas, por exemplo, tráfico, mercado negro, todo esse tipo de situação que é crime, teoricamente ela está favorecendo alguém e existe um motivo para estar bloqueando aquilo, porque tem algum desdobramento que pode afetar o todo mais do que, digamos, beneficia aquela pessoa em questão de escala. Mas é um assunto muito amplo e varia de caso para caso. Aquilo que se acha severamente proibido tem que ser objeto de um desejo. Definições e conceito. Em nossas relações cotidianas, estamos sempre diante de problemas do tipo: devo sempre dizer a verdade? Esse aqui é um problema ético que é comum abrir discussões porque simplesmente pode envolver desdobramentos negativos para diversas pessoas, sendo que às vezes aquela mentira, ela, digamos, seria branda, ou seria aquilo que chamam de mentira branca, white lie, a ideia de você falar uma mentira simplesmente para evitar um problema desagradável, mas que não tem um grande desdobramento além daquela questão da percepção da pessoa. Tipo, quando uma pessoa pergunta para você se ela está bonita, você diz: você está linda. E a pessoa fica feliz por causa disso, mas você dizendo que ela está linda, você não está afetando a vida dela, só está afetando de maneira positiva. Então, teoricamente, existem algumas situações como essa que tornam isso não sendo uma coisa tão fácil de avaliar. Existe alguma ocasião em que seria correto atravessar um sinal de trânsito vermelho?
Por exemplo, uma pessoa buscando unicamente seu benefício próprio, uma pessoa que está atrasada por uma questão que a culpa é propriamente dela. Se ela for atravessar o sinal vermelho, a gente vai culpar ela e crucificar ela por causa disso. Mas se a pessoa, por exemplo, estiver com alguém no carro passando mal, necessitando de auxílio imediato, atravessar o sinal vermelho não parece ser uma coisa tão ruim, desde que feita ali com certo cuidado. Então, existem situações, então a ética ela transita entre aquilo que seria, digamos, realmente legal e o imoral. Então, por exemplo, tem situações que algo pode ser, digamos, contra a lei, mas ainda assim ser visto ainda como uma boa ação. Os soldados que matam numa guerra, será que é correto? Isso aí meio depende muito da questão do ponto de vista, tem uma discussão muito ampla sobre o que exatamente seria uma guerra, que é aquele espaço onde normalmente duas pessoas velhas que se odeiam, mas não se matam, colocam jovens que não se odeiam para se matar em campo de batalha. Então, a guerra é um problema muito mais difícil de justificar, com toda certeza. Essas perguntas nos colocam diante de problemas práticos. Na sociedade tem que existir regras. São os códigos culturais que nos obrigam, mas ao mesmo tempo nos protegem. Então, às vezes, pode ter leis que podem, de certa forma, parecerem questionáveis por um certo momento, mas normalmente elas têm também um pouco, digamos, têm uma base, têm uma motivação porque elas foram criadas. Talvez, às vezes, o que acontece é que essas regras, digamos, a situação daquele momento que obrigou uma determinada proibição, acabou caindo por água abaixo. Talvez aquele costume social foi se encerrando e talvez não seja mais necessária aquela proibição. Por isso que é importante um certo nível de revisão a leis e códigos legais, porque muitas vezes pode cair nessa questão do desuso e não ser mais cabível para o momento atual. Não há civilização sem o mínimo de repressão e sublimação, porque sempre o interesse individual vai acabar falando mais alto em determinadas situações e faz com que as pessoas tenham que usar a opressão para remediar isso. É típico, no caso, por exemplo, no Brasil, que a gente vê muito essa questão da pessoa querer levar, por exemplo, vantagem em tudo. Tinha até comerciais no passado que utilizavam isso como frase principal. E, de certa forma, isso acaba acontecendo bastante. Então é um problema e muitas vezes aqui a gente acaba vivendo em situações que a gente vê pessoas utilizando, digamos, os seus poderes para benefício próprio, às vezes até dentro da lei. Por exemplo, eu acredito que todos aqui, no caso, eu pelo menos penso da seguinte forma, que, por exemplo, o auxílio moradia de juízes de 4 mil e poucos reais lá, talvez não seja uma coisa cabível, sendo que eles ganham mais de 30 mil por mês. Então, isso cabe uma discussão ética sobre o que isso envolve, porque eles não estão cometendo um crime recebendo esse dinheiro, mas, em geral, eles estão recebendo, digamos, uma verba específica para uma aplicação que provavelmente eles não vão aplicar porque eles já ganham o suficiente para se manter. Então, esse tipo de discussão entre o que realmente seria, digamos, está dentro da legalidade, mas também é imoral, cabe aqui dentro também. A expressão de bons costumes é usada como sinônimo de moral ou moralidade. A questão é que, inclusive aqui, por exemplo, no Brasil, a gente consegue ver essa situação onde o termo bons costumes é atrelado a uma perspectiva específica de noção moral de uma determinada parte da sociedade. Isso acaba até caindo numa espécie de dando um novo significado para a palavra, no caso, o conjunto de palavras bons costumes. Mas, em geral, significa realmente alguém que segue plenamente o que o código moral especifica, e também juntamente com o código legal. Tá quase acabando essa parte teórica, tá, gente? Daqui a pouco entram uns exemplos ali que são um pouco mais divertidos e amplos. A moral pode, então, ser entendida como conjunto de práticas cristalizadas pelos costumes e convenções históricos sociais. Cada sociedade tem sido caracterizada por seus conjuntos de normas, valores e regras. São as prescrições e proibições do tipo não matarás, não roubarás e cumprimento obrigatório. Detalhe que algumas, como essas duas, normalmente elas estão incluídas na maior parte da sociedade, que se desenvolveram e não se mataram em guerras. Então, são realmente as bases, digamos, de um código moral ali que é amplamente aceito mundialmente. Mas é claro que, dependendo também da própria cultura da região ou dos embaraços, digamos, religiosos, isso pode tomar outros caminhos. Por exemplo, a questão do não matarás, tem países que, por exemplo, você não pode matar um outro cidadão, mas no caso o governo pode matar seus cidadãos, seja por meio de pena de morte, ou às vezes simplesmente anistia de agentes de segurança dando tiro nas pessoas aí e não punindo eles. Então, isso que gera um certo desdobramento, porque essa questão, às vezes, normalmente, isso também pode estar relacionado àquilo que é imoral, nem sempre é amparado também por lei. Então, às vezes, a lei vai proteger realmente as pessoas que estão agindo de maneira imoral, porque isso depende, isso acaba gerando, digamos, benefícios para outras pessoas envolvidas também no sistema. É corrupção, não tem outro jeito de justificar isso aqui. Quanto mais envolvido for o sentir ético dos membros de uma sociedade, menos ela necessitará de uma codificação repressiva e, portanto, moralista. Isso os exemplos ficam um pouco mais claros, mas existem vários países que têm menos leis, por exemplo, que o Brasil. Quando eu digo menos leis, fica uma forma genérica e ampla de falar isso aí. Mas, por exemplo, coisas que aqui são realmente proibidas, lá não seriam. Isso na Alemanha, ruas que não têm limite de velocidade.
E aqui no Brasil, todas as ruas têm um limite bem descrito e uma regra que deve ser cumprida, porque tem radares e agora estão sendo implementados lentamente drones para medir essa velocidade e afins. Então, é uma situação complicada. Mas se as pessoas normalmente daquela região não tenderem, digamos, a cometerem crimes, provavelmente as leis vão tentar olhar isso aí com menos severidade, inclusive diminuindo as punições, porque acaba sendo algo menos frequente. Isso aqui é muito relativo, porque depende muito do código moral daquela sociedade, os valores delas, e assim vai indo. Mas é uma coisa que normalmente tenta se repetir. Sociedades que as pessoas normalmente agem de forma mais ética por conta própria, elas precisam de menos repressão. Até mesmo porque não tem necessidade de criar um incentivo, digamos, na verdade, um desincentivo para a pessoa fazer aquilo. Porque aí no Brasil, você vai ver vários crimes estão sendo constantemente criados novas vertentes e caminhos e agravantes em dadas circunstâncias. Por exemplo, tem a questão do homicídio, daí tem o feminicídio, que teoricamente ele lança uma pena superior ali, no caso do homicídio tradicional, simplesmente porque é um problema social que tem que ser remediado com uma forma um pouco mais ativa. Então, quando esse tipo de coisa acontece, quando tem que começar a inserir mais agravantes e mais desdobramentos das próprias leis, a gente sabe que aquela sociedade realmente está precisando de mais repressão. Mas é um tema muito amplo que envolve cada caso um caso. Aqui tem alguns exemplos de situações que são consideradas polêmicas, imorais e ilegais também, mas em alguns lugares não são ilegais. Por exemplo, aqui nós temos a parte de drogas. Isso aqui é interessante ver, por exemplo, nos Estados Unidos é o país que, se não me engano, tem maior número de viciados em ópio. Mas no caso não é em ópio especificamente dito, são em opioides. Lá é muito comum você utilizar remédios que atuam como analgésicos em geral, porque lá é caro, digamos, o tratamento com saúde. E então as pessoas acabam indo para os remédios que são um pouco mais fortes para não precisar fazer o tratamento porque sai caro. Então as pessoas tendem a usar medicamentos fortes que acabam sendo viciantes e acabam mantendo elas com uma certa dependência daquele produto. Só que nos Estados Unidos, por exemplo, você não pode chegar e comprar e usar ópio propriamente dito, mas você pode comprar opioides. Então, essa é a flexibilização do que é legal e imoral, é meio complicado de se analisar. Esse aqui é o símbolo nas ruas da Alemanha. Eu esqueci o nome específico em alemão para isso, mas são ruas que não têm limite de velocidade. Então, os carros podem transitar aqui livremente. Claro que eles vão responder por determinados acidentes que acontecerem por descuido próprio e tudo mais, mas, em geral, nessas ruas realmente não tem limite de velocidade. Aqui tem uma foto de um garotinho, se não me engano, essa foto eu pesquisei especificamente por crianças usando armas nos Estados Unidos, porque lá, teoricamente, em alguns estados, você pode deixar crianças manusear armas de fogo, seja para caça ou em ambientes controlados. Já no Brasil, um rifle, acredito que nesse modelo aqui não seria permitido nem para pessoas adultas. Então dá se ver nessa situação que realmente o código moral intervém na sociedade em determinados aspectos, e também isso afeta diretamente o código legal. Só que também tem outra questão. No caso, no Brasil, eles não liberam por um medo excessivo de que realmente aumente os índices de violência ou acabem indo mais armas também para o mercado negro em geral. Então, o que acontece? Às vezes, determinado perfil de sociedade pode estar mais preparado por algo deixar de ser ilegal, e outras regiões não. Cabe isso aqui uma série de análises, não vale a gente entrar dentro desses assuntos, porque eles são muito polêmicos e dependem muito da percepção de cada um. E esse último aqui também. Esse aqui, no caso, essa imagem eu pesquisei aqui por eutanásia e encontrei ela. Eutanásia é um tema amplamente polêmico, até mesmo porque eu coloquei ele aqui diante de alguns outros problemas sociais. Não problemas, né? Outras discussões assim, porque a eutanásia normalmente ela envolve o desejo do indivíduo em si de morrer. Porque, por exemplo, ele pode estar passando uma situação complicada, já manifesta antecipadamente, se ele ficar em determinada condição que ele não consiga manifestar mais suas vontades, no caso, ele autoriza que ele seja eutanasiado. São bem poucos países no mundo que permitem a eutanásia, mas, em geral, é um assunto que cabe bastante discussão, porque ele realmente cabe aquela questão, a pessoa tem o direito de discutir e realmente tomar decisões baseadas na sua própria vida, digamos, sobre sua própria vida. Boa parte dos países pensa que não, isso acaba gerando outros desdobramentos também, principalmente em questões de como se tratar e agir perante esses quadros de suicídio e assim por diante. É um assunto bem amplo e polêmico, mas cabe aqui também porque justamente envolve essa questão de cada sociedade pensa de uma forma e interpreta isso aqui de um jeito, dependendo principalmente de religiões, o código e cultura daquela sociedade e assim vai indo. Eu trouxe aqui alguns exemplos antiéticos empresariais, alguns deles não são, como que eu posso dizer, não são, tipo, que nem esse caso aqui, na verdade só esse aqui mesmo que estou falando aqui agora, que é um assunto que algumas pessoas pensam de uma forma e outras pessoas pensam de outra. No caso, seriam os motoristas de aplicativo, nos casos do motoboy, principalmente. Os motoristas de veículos de 4 rodas, houve-se menos reclamação e reivindicação de direitos. Já os motoristas, principalmente do Uber Eats, da Rappi,
do iFood, etc., foi um quadro recente que eles começaram a manifestar e fazer greves, porque eles queriam melhores condições, alegando que recebiam um pouco por serviço que prestavam e que a empresa superfaturava em cima deles. Isso aqui cabe porque normalmente há essa discussão, isso é até um tópico interessante de avaliar aqui, porque muitas pessoas embasam sua opinião dizendo, por exemplo, é o mercado, se a pessoa precisa daquele dinheiro e a empresa oferece o que oferece, a pessoa aceita, teoricamente ela está acordando com aquele sistema, então ela tem que respeitar ele, não pode reclamar. Mas isso cabe uma discussão muito ampla, porque as pessoas, quando ficam necessitadas desempregadas, elas tendem a aceitar qualquer coisa, sabe? Tipo, elas ficam mais abertas a aceitar coisas que normalmente elas não aceitariam. Isso a longo prazo, considerando, por exemplo, demora na recuperação da economia, e principalmente se eles veem que aquele mercado que estão atuando é super lucrativo para a empresa, porque eles trabalham, eles normalmente se sentem indignados e começam a fazer movimentos sociais. E nada, teoricamente, os trabalhadores nunca ganham nada nesse mundo sem haver esses movimentos. Então dá para entender o lado deles também. E, querendo ou não, tipo, ambos os lados têm suas argumentações e dá para discutir, fazer uma grande discussão onde ninguém chega a ponto nenhum, porque ninguém vai concordar com ninguém. Mas é complexa. Já os outros tópicos, acho que todo mundo concorda, de certa forma, que eles são bem antiéticos. Esse carro aqui é o Ford Pinto. Apesar do nome cômico, ele teve uma história trágica e triste, porque esse veículo eu talvez tenha comentado com vocês em sala de aula, porque essa história aqui é um clássico dos cases de má administração. O tanque de combustível dele, como de praxe, ficava na parte traseira, só que ele tinha uma extensão um pouco maior sobre o porta-malas. Então, sempre que ele sofria algum acidente, onde tivesse um choque com o veículo na parte traseira do veículo, ele explodia. E o pior de tudo, a empresa, quando estava lançando ele no mercado, logo depois de começar a fazer as campanhas de marketing, já está começando a vendê-lo, a empresa percebeu isso, soube desse momento, e simplesmente digamos, a alta administração da corporação escolheu, simplesmente optou por manter o carro à venda no mercado nas mesmas quantidades, não fazer recall, porque as indenizações, segundo a própria diretoria da empresa, ou o presidente na época, não me lembro quem que soltou essa pérola, seria menor do que os gastos com o recall. Então, compensava mais eles pagar a indenização pelo veículo não ser seguro do que simplesmente pegar e chamar todos os veículos de volta e garantir a vida das pessoas. A consequência foi que essa informação vazou, porque obviamente algum funcionário sensato disse o que foi comentado naquela reunião, não sei se isso entrou em ata ou o quê, mas conseguiu comprovar, e a empresa Ford teve que pagar uma multa muito maior do que o recall, muito maior do que as indenizações, por causa disso, ainda assim foi obrigada a fazer o recall. Então isso aqui é um case de que realmente, tipo, a empresa deve prezar pelo bem-estar das pessoas e, acima de tudo, a vida humana. Então, é um caso interessante. A Ambev, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar algum caso de insatisfação ou de danos morais que a Ambev prestou para algum funcionário. É fácil saber que isso aqui é um problema sério, porque se você digitar no Google Ambev e danos morais, vai aparecer várias matérias. E por incrível que pareça, não são matérias sobre o mesmo caso. Tem grande chance de você, numa mesma página, encontrar vários casos diferentes de funcionários que foram lesados pela empresa. E quando a gente fala isso, de que eles foram lesados pela empresa, não é uma questão assim, por exemplo, porque as pessoas pensam flexibilidade. Às vezes alguém, por exemplo, é grosso com alguém, mas porque aquilo é o jeito da pessoa. Às vezes a pessoa vem de outro país e a cultura é diferente. Então existem essas situações pequenas. Mas a Ambev tem casos pelo que os funcionários se trataram, eram horríveis, por exemplo, eles serem dignamente humilhados após não baterem uma meta, por exemplo, a ponto de terem que se despir na frente dos outros funcionários, serem taxados com apelidos extremamente ofensivos, gestores que mandavam garota de programa no meio de reuniões para pegar e constranger seus funcionários. Inclusive, teve um que ganhou um processo, se não me engano, ele era evangélico ou tinha alguma religião, que com certeza, e não é só questão de religião realmente, mas o código moral já implica que essa tal situação seria errada. E ele estava sendo, por exemplo, forçado a ficar próximo da garota de programa, que ficava interagindo com ele a pedido da diretoria e tudo mais. Então, existem vários casos que são, digamos, realmente agressivos no ponto de vista ao causar danos aos seus funcionários. Igual, depois faça experimento no Google, para quem ainda não fez, e tente descobrir todos os casos horríveis que a Ambev já proporcionou aos seus funcionários. Depois de tantos processos, eles alegaram que tomaram políticas anti-bullying, anti-danos morais, anti-assédio e tudo mais, e hoje em dia são uma empresa livre disso. Mas quem trabalha lá diz que é diferente ainda, mas vamos saber. Volkswagen teve um caso famoso de questões e problemas fiscais,
perante seus acionistas e tudo mais, eles realmente falsificaram informações. A Dolly sonega impostos, estava sonegando muitos impostos, não lembro que ano foi isso aqui que a matéria realmente veio à tona, se foi 2019, mas foi recente, não sei se entre 2017 e 2019 ali, provavelmente. Então eles tiveram vários casos de sonegação fiscal no Brasil, o que também é um problema sério. Vocês não pagam impostos e, na verdade, nós pagamos muito impostos, principalmente quando a gente compra de qualquer produto que seja, contrata qualquer serviço. É fácil ver na nota fiscal a quantidade de impostos que a gente está pagando. Tem aquele cálculo que estima que a gente paga, por exemplo, a gente trabalha até maio todos os anos somente para pagar impostos. Então seriam 5 meses de trabalho árduo simplesmente para manter um sistema público que empresas que lucram absurdos não pagam. Então, olha que horrível. E não podia deixar aqui de trazer quadros antiéticos empresariais. A Siemens. A Siemens é uma empresa que ela já foi mais forte no cenário brasileiro. Quando eu digo isso é porque, tipo, na questão da presença da marca. Porque a Siemens, vamos ver que até que ano, no começo dos anos 2000 ali, ela fabricava aparelhos de telefone, fabricava celulares. Eles tinham vários produtos que tornavam a marca acessível para a residência de cada um. Hoje em dia, a Siemens tem outras pegadas no Brasil, principalmente na parte, por exemplo, se não me engano, ela fabrica metrô, fabrica motores, fabrica usinas, ela tem uma pegada bem forte nessa área realmente industrial. E qual que é a questão envolvendo a Siemens? A Siemens é uma das poucas empresas no mundo que é famosa por corrupção em quase todos os países que ela atuou. Ela tem cases de suborno em países da Europa, em países da América, e assim vai indo. Eles têm vários casos que eles subornam, no caso políticos, para fechar contrato com governos para fabricar, por exemplo, que nem foi falado aqui agora há pouco, metrôs. Se não me engano, eles foram pegos subornando. Não lembro se era o governador ou os deputados estaduais do Rio de Janeiro perante um projeto de implantação de um metrô no Rio de Janeiro mesmo. Então, às vezes, a gente acaba imaginando que empresas brasileiras são extremamente antiéticas e corruptoras, né, juntamente com o governo, mas não é exatamente o caso. É bem comum ver empresas do exterior que vêm para cá já trazendo essa cultura da corrupção. Isso acontece em outros países. O que aconteceu também é que no Brasil isso é muito bem noticiado. O problema é que a gente estima, né, que, por exemplo, que nem os outros países é difícil encontrar um caso, mas no Brasil se encontra muitos, então, teoricamente, em grande proporção ali, o Brasil, proporcionalmente, é mais corrupto. O que pode ser verdade, mas também pode não ser. O Brasil, se não me engano, na escala mundial da corrupção, está entre, acho que é o 70º e alguma coisa, ele não está entre os mais corruptos. Inclusive, a Argentina está na frente do Brasil em nível de corrupção. Então, é interessante avaliar isso aqui para vocês verem que grandes empresas normalmente não são isentas de casos como esse. Inclusive a Siemens, que ela suborna em nível de milhões e milhões para ganhar projetos bilionários. E realmente eles são ligeiros, acreditem. A empresa que eu trabalho, no caso, ela contrata a Siemens para fazer manutenção e afins, e teve diretores que foram mandados embora e tudo mais, e ainda tem casos suspeitos em relação a isso. Não vou dizer que foi comprovado, assim, porque esse tipo de investigação que envolve agentes políticos acaba sendo bem mais complicada, demorada e muitas vezes acaba em nada. Mas, pelo menos no rádio peão, a gente ouve falar bastante coisa de algumas pessoas específicas que não fazem mais parte da empresa. E aí, pessoal, algum comentário até aqui? Tudo certo? Estão me ouvindo bem? Acharam algum caso interessante? Já sabiam de alguns casos desses aqui? Acredito que a Volkswagen é bem famoso e esse aqui dos motoboys também. Quase não conhecia, professor. Não conhecia? Eu também não, eu achei muito interessante. Sim, porque a gente está muito acostumado a realmente, porque, querendo ou não, o jornal é extremamente enviesado. Eu não digo no cunho político, mas no tipo de notícias que eles mostram. E a gente acaba focando muito em enxergando nossa realidade, achando que nosso país é pior que os demais, em muitos critérios nessa parte, digamos que realmente seria condutas ilegais e antiéticas entre as empresas. Mas não é bem assim. Se vocês verem lá fora, acontece bastante problemas parecidos. Só que a questão é que, às vezes, que nem no Brasil, é comum a gente ver, por exemplo, um político que foi corrupto, pegou uma letra que nem da Siemens, por exemplo, e tá com tornozeleira eletrônica, às vezes continua trabalhando, que nem aqui em Araucária, até um tempo atrás tinha vários vereadores usando tornozeleira eletrônica lá trabalhando. Então aqui a gente vê muito essa questão da impunidade. Só que lá fora acontece, por exemplo, se um CEO da Siemens ele é pego dessa forma com corrupção ativa ali, ele normalmente tende a ser preso ou severamente punido. Não somente a empresa pegar e mandar ele embora. O problema também é que, tipo, não adianta nada a empresa mandar ele embora, sendo que muitas vezes ele foi incentivado dentro da empresa para exibir esse tipo de conduta. Ele não pegou milhões do bolso dele e deu para o governo como uma espécie de propina. Ele realmente fez com o dinheiro da empresa, então toda a empresa sabia.
E depois, em muitos casos, é difícil discutir e dizer, por exemplo, que os próprios acionistas da empresa, majoritários, não saberiam também dessa situação. É difícil saber, porque boa parte dessa busca constante por negócios realmente vem dos acionistas. Então, de como essa empresa já é bem corrupta, acaba tendo mais pessoas que investem nela sabendo que ela ganha contratos, às vezes melhor do que a concorrência, por causa desse tipo de incentivo. Por que acontece? Ela pega, realmente suborna, digamos, agentes públicos que podem chegar e tomar determinadas decisões, com alguns milhões, só que às vezes esses contratos acabam, além de sendo passados para elas, acabam sendo passados de maneira superfaturada. Então, acaba sendo muito mais caro para os governos, e a Siemens, no caso, acaba recebendo muito mais dinheiro do que receberia num contrato lícito. Então, essa empresa acaba dando mais retorno, pagando mais dividendos, e também, de certa forma, porque ela está crescendo mais, valorizando ainda mais as ações. Então, é um ciclo vicioso que acontece e envolve muitas pessoas que atuam de maneira antiética. E agora, pro finalzinho, eu trouxe. Vocês conhecem aquela página que são Vagas Arrombadas? É do Facebook? Ela é muito divertida, assim, e triste, porque se conhece a realidade nacional. Isso aqui não é o meio acadêmico, tá? Já deixo isso logamente claro, não é para ser usado como referência para nada. Eu trouxe somente para uma questão que é mais para descontrair e para ver que, tipo, às vezes, esse tipo de índole, que seria realmente ignorar a responsabilidade social de acordo com as ações de uma empresa, não está unicamente atrelado a grandes corporações. Pequenas empresas também tendem a fazer isso. Isso aqui foi até um bingo que eles colocaram no caso de tipos de vagas arrombadas, no caso aqui, por exemplo, estagiário com experiência, não vira apenas pelo dinheiro. São frases motivacionais pegas do coach, que são empregadas para as pessoas aceitarem condições de emprego que muitas vezes são análogas à escravidão, se for para ver. Esses exemplos aqui remetem bastante coisas assim. Vamos ver o primeiro. Olá, procuro profissionais para trabalhar na minha agência com uma vasta experiência, formado em web designer, se possível. Então, pelo menos, experiência no mercado a pessoa tem que ter. O trabalho é muito simples, jogo rápido, qualquer um consegue fazer. Então, por que tá pedindo tamanha experiência? Já tenho diversas artes prontas e irá gastar no máximo 10 minutos para editar. Normalmente não é assim. Qualquer pessoa que já trabalhou, seja com mídias digitais ou simplesmente com elaboração de conteúdo ou materiais gráficos, sabe, ou acompanhou isso de perto, sabe que não é rápido e normalmente os clientes são meio chatinhos com esse ponto. Benefícios: vale transporte, alimentação, mais Uber de volta para casa. Salário: 3.500 anual. Detalhe para a palavra anual, porque se fosse realmente salário aqui, estaria até acima do que o mercado não costuma pagar. Só que se dividir isso aqui por 12, dá um valorzinho bem pequeno ali, próximo, pouco menos que R$ 200 mensais. Então, apesar de estar pagando Uber e tal, é complicado essa tipo de situação, eu entendo, porque realmente é aquela questão de oferta do mercado. Às vezes a pessoa realmente não tem condições de pagar mais. Só que normalmente há um certo descaso com a profissão alheia e muitas vezes esse tipo de profissional exige demais também do profissional que ele está contratando, que acaba sendo algo bem problemático. Outra vaga aqui. Descrição da vaga: sou diretor em um banco de investimentos, preciso de uma secretária, ofereço ótimo salário, carteira assinada ou outros benefícios, mas uma quantia generosa por algo a mais. Por favor, enviar fotos caso esteja interessada. Isso aqui, além de ser já um terrível assédio desde o início, antes da pessoa até mesmo ser contratada, a pessoa deveria ter um mínimo, ter um medo de ser processada por isso aqui. Só que só para você ver como o próprio mercado em si acaba, digamos, flexibilizando o código moral, isso torna de certa forma socialmente aceito, porque algumas pessoas iriam, digamos, defender a pessoa que está atuando dessa forma aqui. Isso aqui é crime, nem precisa explicar quantas infrações aqui seriam, digamos, realmente seriam cometidas contra a própria CLT, mas é um caso de uma proposta real. Se for ver realmente nas vagas arrombadas mesmo, ou é possível encontrar em outros sites propostas absurdas como essas. Mas não acaba por aqui. Esse caso ficou famoso, tá? Porque foi o próprio fundador da empresa que chegou e realmente pegou e divulgou esse texto aqui. Esse aqui é um pouco mais complicado, esse aqui já cabe um pouco mais essa questão de uma discussão sobre o que seria certo ou seria errado. No caso aqui, vou ler rapidamente o texto. Perguntei a uma candidata de uma vaga nossa se ela estaria livre no domingo para uma entrevista por telefone. Ela respondeu: desculpe, não faço entrevista finais de semana, eu reservo para relaxar. Pode ser segunda-feira? Respondi: desculpe, não faço entrevistas dias de semana, eu os utilizo para trabalhar, mas agradeço o seu interesse e boa sorte. Eu não sei quem foi o guru milionário que recomendou que as pessoas reservassem 2 de 7 dias dos seus dias para não se dedicarem ao trabalho.
ou se dedicar ao seu crescimento pessoal e profissional. Se você pode se dar o prazer de negar emprego em pura pandemia, é melhor realmente deixá-lo para alguém que queira e precise, até esse alguém ser você. Cuidado com a mentalidade eu mereço, a zona de conforto sim, isso é conforto, não é amor próprio. É o maior inimigo e causa do estresse. Atitude reativa custa caro, e se você acha que você é imune ao que acontece aos outros, você descobrirá de maneira difícil que não é. Qual que é a questão aqui? Do jeito que ele escreveu, ele até escreveu de uma forma bonita, mas de certa forma ainda assim é meio estranho. Inclusive isso afeta, é imoral para várias religiões diferentes a questão de a pessoa vir a trabalhar no domingo. Perfeito? Tem religiões que no caso reservam o sábado, tem aquelas que reservam religiosamente os domingos. Isso já é uma questão complicada por si só. O problema que deu aqui, isso aqui deu um desdobramento gigantesco. Eu tentei achar depois, porque como as pessoas começaram a compartilhar muito essa informação, ela circulou bastante na internet, ele fez uma retratação explicando a situação, falando que ele incentiva seus funcionários a não trabalharem e reservar os fins de semana, e tomou uma série de medidas em gestão de crise. Vai ter uma aula específica, se não me engano, é a nossa última aula, daqui 2 aulas, no caso, for semana que vem, na outra, eles vão falar bem essa questão de gestão de crise, de como as empresas devem reagir em situações como essa. E, gente, por incrível que pareça, principalmente de pequenas e médias empresas, é muito comum o dono da empresa chegar e passar vergonha nas redes sociais. Seja quando ele responde, por exemplo, clientes, o que for. Uma regra para vocês que estejam empreendendo. Só respondam reclamações do Reclame Aqui, ou só respondam reclamações em social media, se vocês forem pessoas extremamente calmas, que não são afetadas sob pressão e não se estressam facilmente. Se lembra daquela máxima que o cliente tem sempre a razão. Isso não é necessariamente verdade, mas também tem a questão de que normalmente o cliente, se você expor para ele a verdade, ele também não vai aceitar. Então o que adianta você se estressar também? Nada melhor do que ter um terceiro para responder para vocês com a cabeça fria e tranquilamente. E é muito comum as pessoas, no caso, chegarem e tentarem dar lição de moral na sociedade e acabarem infringindo algum código moral e passando por imoral e virando meme. E no Brasil a internet não perdoa. Então tomem cuidado com o jeito que vocês se portam na rede social, tentando propagar a meritocracia. É difícil realmente ver um caso meritocrático na prática. É comum a gente ver no caso meritocracia em pequenas esferas. Você dá o seu melhor de si para atingir o máximo do seu potencial, mas é difícil comparar com outras pessoas. Então, isso aqui que ele foi passado com uma espécie de white people problem, foi repassado como ele sendo uma pessoa abusiva, que não respeita seus funcionários, e assim por diante. A internet pegou pesado. E o ruim, principalmente se a empresa trabalha com questões de comércio online, ela acaba sentindo bastante essa pressão na pele. Perfeito? Então, quando a empresa é maior a chance de ela passar por uma crise e sofrer bastantes consequências. Mas esse caso aqui eu entendo que pode gerar mais dobramentos e pessoas que realmente concordem com ele. Eu mesmo não posso falar nada porque eu trabalho bastante fins de semana também e esse é meu jeito de ser, mas eu entendo também o lado que, tipo, essa teoricamente seria uma escolha minha por acabar fazendo mais coisas e eu, unicamente meu. Eu não posso chegar e exigir para alguém que trabalha no fim de semana sem conhecer a realidade daquela pessoa. Por exemplo, você tem um funcionário que tem filhos. É natural que ele queira dedicar o seu fim de semana para a família. E não tem teoricamente nada de errado nisso. O que seria a vida se ela fosse unicamente feita de trabalho e essa constante esteira hedonística sobre a busca de algo que não temos. Então, é uma situação complicada, mas é aquela coisa, eu trabalho no fim de semana e eu também entendo o que ele está propagando aqui, mas eu entendo que você não pode cobrar isso de ninguém, porque isso aqui varia muito a realidade de cada um, sobre os seus próprios valores e o que cada um realmente acredita e quer para si. Não teria nada de errado, teoricamente, ele marcar a entrevista com a pessoa durante a semana, e teoricamente seria mais ético também, correto? Porque ele está tratando como se a entrevista em si não fosse um trabalho. Então você esperaria que as pessoas talvez não cobrasse, que os funcionários trabalhassem a mais fora do horário do expediente, sem pagar por isso? Quem sabe não usasse a questão da meritocracia e do sangue no olho realmente para fazer as pessoas trabalharem a mais por ele? Isso aqui é uma questão complicada, perfeito? Eu acredito que esse aqui seja o último, deixa eu ver aqui. Buscando alguém que trabalhe com divulgação de vagas em troca de moradia. Perfil comercial, ativo, sabe criar perfis no Face. Falar em espanhol. O detalhe principal aqui é que ele não está pagando nada, ele está simplesmente trocando por moradia. Isso aqui lembra bastante, não sei para mim com certeza, não sei para vocês, a escravidão, perfeito? Isso aqui é teoricamente uma proposta de escravidão. Eu entendo que pode-se dizer também a questão da pessoa chegar e falar que se a pessoa está precisando, ela aceitar uma oportunidade de sair das ruas e afim. Só que isso aqui é escravidão. A pessoa está oferecendo um emprego e tá a única coisa dando em troca da pessoa ali a moradia. É óbvio que isso aqui vai virar meme. Já virou. É óbvio que isso aqui se espalha facilmente para a internet. Então,
é uma questão complexa. Eu trouxe últimos exemplos porque eles realmente remetem a algumas perspectivas nossas mesmo, nosso viés do que seria certo. Existem outras propostas que eu nem trouxe aqui, porque se vocês entrarem na página do Facebook Vagas Arrombadas, vão ver realmente muita coisa. Mas tem algumas outras que são absurdas. Por exemplo, eu procuro babá que vem aqui em casa, no caso, cuidar da minha filha, e que ela trabalha ali por... o valor que dava era como se fosse R$ 400 no mês. E aí não pagava passagem, sabe? Daí a pessoa respondeu, somente quem precisa. Esse é tudo que eu posso pagar. Daí outras pessoas falaram, não, eu entendo o lado dela, talvez ela realmente precise de ajuda para cuidar do filho, não tem condições, eles ganham salário mínimo e afins. Daí a pessoa realmente se voluntariou, ela fala, não, eu cuido de crianças, eu aceito cuidar das tuas crianças de graça, da tua filha de graça, mesmo se era uma filha ou dois, pelo um período X, até você poder se recuperar e tudo mais. Daí a pessoa teve a audácia de responder embaixo e falar, olha, eu não busco caridade, e tem que ser na minha casa. E esse é o valor que eu posso pagar, só responda a quem realmente tiver interesse em aceitar as condições. E a pessoa ainda é grossa com a pessoa que se ofereceu e, de certa forma, entendeu a situação dela, que obviamente não era exatamente essa. Era a pessoa disposta a dar carteirada nos outros. Então, gente, o que traz e vale a discussão até esse ponto aqui? As empresas, eu não falei aqui sobre questão de sustentabilidade e tudo mais, mas as empresas têm uma responsabilidade moral de realmente respeitar as pessoas e o código moral de cada região que ela atua. Isso vale tanto para essa disciplina aqui de hoje, quanto a disciplina de gestão internacional de negócios. Cada lugar tem seu código moral, isso não varia unicamente de países, varia também de cada cidade, cada pequenas regiões, e necessariamente o público que você atua. E você tem o dever de respeitar esse público. Muitas vezes a empresa pode não respeitar esse código moral e continuar atuando, mas se a empresa não respeita o código moral, pelo menos respeite o código legal. Correto? Você oferecer uma vaga para alguém, é tanto que entra nesse título de vagas arrombadas, não é uma coisa que, tipo, a empresa tenha razão em algum ponto. Se as vagas foram para ali, é porque elas, teoricamente, ofendem as leis trabalhistas do lugar. E isso também, já que a gente está falando agora de aspectos técnicos da sua administração, envolve principalmente esse novo detalhe que foi inserido nos últimos anos e já existia no passado e acabou mais sendo regulamentado, que é a questão da pejotização, que é você não contratar pessoas como seus funcionários, e sim contratar elas, por exemplo, como um meio, como empresários, para prestar um determinado serviço da empresa. Isso essencialmente não é uma coisa ruim. Tem várias áreas que trabalham dessa forma e dá certo. Por exemplo, programadores, profissionais de TI, muitas vezes acabam desempenhando o serviço de acordo com a produtividade e ganham bem por causa disso. Realmente conseguem ganhar até mais, porque o pagamento de impostos acaba ficando mais flexível. A pessoa acaba pagando, por exemplo, a MEI, ela começa a pagar aquele valor fixo, que está entre 50 e 60 reais, e paga somente isso. Ela não paga de acordo com a sua produtividade. Então, reduzir o imposto de alguém que ganha, por exemplo, 5 mil por mês para 50 reais ali, considerando que teria imposto de renda, INSS, FGTS e afins, às vezes a pessoa pode ter melhora na qualidade de vida. Isso também acontece, por exemplo, quem trabalha em salão de beleza. Normalmente, salão de beleza trabalha com pejotização. Cada profissional ali dentro, seja cabeleireiro, manicure e afins, tem seu próprio CNPJ e é um contratado pejotizado daquele estabelecimento. Então, eles têm um contrato e, normalmente, o profissional paga um percentual daquilo que ele ganha para o dono daquele estabelecimento. Isso necessariamente também não é ruim pelo mesmo aspecto que a gente falou no caso da TI. A pessoa acaba ganhando mais e é complicado o passivo trabalhista de quem trabalha no salão administra ali o próprio estabelecimento, o salão de beleza e afins. Então, vale a pena para ambos nesse caso. Ambos saem ganhando porque ambos ganham bem. Obviamente, se aquele profissional ali sofreu algum acidente, alguma coisa assim, teoricamente, ele está por responsabilidade própria. Existem aqueles que entram na justiça, acabam ganhando, existem aqueles que entram na justiça e acabam perdendo, mas normalmente fica imputada a responsabilidade do próprio profissional que está prestando aquele serviço. Então, se ele se acidentar e ficar um período afastado, ele não vai receber porque ele não está prestando serviço. Mas é aquela situação de análise de risco. Às vezes a pessoa pode ganhar, digamos, melhor e, consequentemente, pagar um seguro de vida para cobrir eventuais acidentes e outros problemas. Então, se a pessoa fizer uma boa gestão do seu capital, que é aquela ideia de que as pessoas saberiam administrar seu próprio dinheiro melhor do que o governo, a própria empresa, isso, de certa forma, essa lógica não deixa de ser verdadeira. O problema é que abre portas para abusos como aqueles ali que a gente viu agora há pouco. De empresas que estão querendo pagar um valor muito menor do que o salário mínimo, mesmo que se divida ele por hora, ali proporcional, seria muito inferior. Existem situações e reais trabalhos que são mais básicos, que a pessoa conseguiria lançar eles rapidamente. Eu não sei se algum de vocês já entrou naquele site Freela. Eu nem sei exatamente ainda se ele existe. Eu acredito que sim. O Freela é uma página que as pessoas normalmente contratam coisas
por preços absurdamente baixos, normalmente buscando contratar estudantes e afins, mas não, por exemplo, oferecer uma vaga de emprego, e sim por prestação de serviço. Isso era muito comum no passado, quando blogs, em geral, davam uma renda de AdSense muito grande. Então as pessoas, por exemplo, assim, eu desenvolvi um blog que falava sobre tecnologia, sobre, sei lá, lançamentos tecnológicos, os modelos de televisão, modelos de aparelhos de som, carros e afins. Você criava um blog para falar e trazer notícias para as pessoas. Você ganhava AdSense ali, então as pessoas clicavam nos anúncios, você ganhava uma receita sobre isso. Só que para dar certo e o próprio algoritmo orgânico te ajudar dentro do sistema de busca, você tinha que ter conteúdos publicados constantemente e constantemente pessoas acessando seu conteúdo. E uma forma de produzir conteúdo sem ter que rachar a cabeça em troca disso seria a ideia de você pegar e contratar pessoas para escrever seus textos. E você entrava no Freela, isso em 2015 mais ou menos, você via pessoas oferecendo, sei lá, R$10 por texto com 5 parágrafos falando de determinado assunto. Exige experiência comprovada e que você me mande outros textos que já tenha escrito, alguma coisa assim. E pagava R$10 por texto. Olha, R$10, hoje em dia dá para corrigir como se fosse por uns 15, considerando que é 2015 para cá. É uma situação complicada, principalmente porque está pagando bem abaixo do que o profissional valeria. Só que às vezes a pessoa já trabalha com redação, para ela é fácil escrever aqueles 5 textos ali, por exemplo, em um único dia. Então ganhar R$100 por dia não seria algo necessariamente ruim. Mas abre essa discussão ética também, de que muitas vezes as empresas teriam condições de pagar decentemente o profissional para fazer esse serviço, e escolhem não pagar por questão de economia de custos. Mas cada caso é um caso. Muitas vezes, se realmente tiver condições válidas trabalhar e estiver prezando ali dentro do código legal, teoricamente não tem nada de errado. A questão é somente quando realmente há esse ponto onde rompe-se essa barreira do que seria útil e agradável para ambos, para algo exponencialmente bizarro, que nem foi aqueles casos ali que pagava 3.500 anual. E o pior de tudo é que a pessoa escreveu 3.500 para distrair, de certa forma, a pessoa crescer o olho sobre a vaga, chamar a atenção, mas o anual em seguida acaba mandando o estouro por água abaixo e tornando aquela vaga totalmente triste. E aí, pessoal, dessa primeira parte foi isso. Algum comentário? Alguma questão? Alguma coisa que alguém achou interessante? Alguém quer contrariar e falar que isso é certo? Também reservo o seu ponto de vista e opinião para dizer isso aqui agora. E vale a pena até mesmo para a gente gerar uma discussão sobre o tema. Então, professor, na verdade é uma triste realidade, né? Tem muitos casos assim, antiéticos que a gente vê. A gente só não foca muito, mas realmente acontece muito mesmo. Já ouvi alguns casos assim de tratamento com funcionários mesmo, que gerentes assim literalmente humilham os funcionários, né? E sem necessidade. Poxa, todo mundo é igual, não precisa disso. Mas a superioridade dentro de si mesmo faz com que maltrate as pessoas sem necessidade, né? Com certeza. E tem países que são muito mais flexíveis com isso. Por exemplo, se eu ver casos de empresa, por exemplo, no Japão, na Alemanha, que tem uma cultura onde os chefes, no geral, têm um pouco mais de autonomia em como tratar seus funcionários. Então tem casos de você ver gritos, ofensas e afins, só que dentro daquele contexto, daquela cultura, isso gera menos danos emocionais às pessoas. Por exemplo, aqui as pessoas já têm uma... Como eu posso dizer, as pessoas são mais gentis umas com as outras, pelo menos não dá pra dizer que são todas, mas já tem esse costume, essa questão do respeito e tudo mais. Então, mesmo por mais que alguém venha de outro país, e essa pessoa tenha essa cultura lá e venha pra cá e cometa esse caso, ainda assim estaria ofendendo as pessoas daqui, causando algum dano emocional nelas. E isso é uma coisa comum até mesmo para as pessoas que moram aqui. É fácil ver casos de assédio moral das mais diversas formas, mais diversas empresas. E as pessoas muitas vezes aceitam isso porque é difícil, teoricamente, você ser reinserido no mercado. Por exemplo, essas empresas multinacionais que pagam muitas vezes melhor. Se você, no caso, peitar e realmente abrir uma briga exigindo ser bem tratado, você pode ser mandado embora e você vai perder aquela qualidade de vida que você tenha. Então isso gera uma situação que a pessoa realmente fica presa e não consegue sair daquilo. A pessoa realmente, tipo, acaba entrando até mesmo em depressão por causa desses maus tratos e não se sentindo impotente de não poder sair dali, abandonar aquela vaga de emprego e fazer outra coisa. Então é uma situação complicada. Dá para se entender o lado de quem justifica de que, então, se a pessoa tá feliz ali ganhando esse salário, ela simplesmente pode chegar e ir embora, se ela estiver infeliz ali, que não tá valendo a pena para ela. Só que é uma situação complicada. A pessoa realmente fica sem escolha. E é igual você vai ver, por exemplo, às vezes relacionamento abusivo, entre outras questões que envolvem outros problemas também parecidos
na sociedade. As pessoas ficam presas nessas situações por algum determinado motivo. Se não fosse alguma coisa intrínseca do ser humano, nós não veríamos tanto isso acontecer. De pessoas que sofrem um relacionamento abusivo, por exemplo, e não abandonam aquele relacionamento. Existem situações de ameaça, a própria autoestima daquela pessoa fica abalada, ela fica teoricamente mais dependente daquela situação. Então é complicado, é muito difícil de julgar os outros por suas escolhas, alegando que eles têm simplesmente a capacidade de escolher, o que muitas vezes não é verdade. Às vezes a pessoa realmente precisa daquele emprego, o desemprego está em alta, então é uma situação complicada. E o que é interessante nesse aspecto é que, por exemplo, é ilegal a pessoa te ofender. Seria realmente um crime ela chegar e ultrapassar essa barreira, esse limite do que seria ser antiético com alguém, ser ofensivo e causar danos emocionais àquela pessoa. Isso não é permitido por lei. Então, consequentemente, aquela pessoa está errada. Então, se torna completamente errado a gente também defender alguém que seria um criminoso ali. É muito ampla essa discussão. Mas se na lei está escrito que não pode, cabe-se até a segunda ordem respeitar. Não é, tipo, também, quando eu estou dizendo isso, não estou dizendo que não deve contestar o código moral e o código legal de uma sociedade, porque, como eu tinha dito no começo, diferentes situações podem causar necessidade de modificação nesse sistema, até mesmo porque as pessoas, às vezes, não precisam mais dessa repressão, ou até mesmo o que essa coisa reprimia, talvez hoje em dia deve ser liberado. É uma discussão muito ampla. Mas, em síntese, o respeito é o direito mínimo de cada cidadão, não é? Então, por mais que a pessoa esteja numa situação onde ela exerça poder sobre a outra, ela não deve usar esse poder para ultrapassar as leis e realmente agir de uma maneira super ofensiva com a outra pessoa. Nem minimamente ofensiva, ninguém tem esse direito. E, como eu disse, tá na lei, então não pode realmente. Esse caso aconteceu numa empresa que eu conheço, e o gerente e o supervisor, assim, eles passavam nas oficinas para fazer a verificação do trabalho exercido, e eles tratavam as pessoas com indiferença, assim, e arrogância. Uhum. Então, um dos chefes das oficinas que se sentiram ofendidos com isso, ele mandou um e-mail, assim, com termos de educação, dizendo, assim, que não custava nada falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que todos eram iguais, enfim. Isso resultou em um comportamento totalmente diferente na empresa, porque foi passado esse e-mail para os donos da empresa, que eles não tinham nem ciência do que estava acontecendo. Uhum. Então, causou, assim, uma melhoria muito grande. Teve, claro, uma resistência do gerente e do supervisor, que eles se achavam literalmente melhores do que os outros, mas resultou, assim, numa melhoria infinita, muito melhor mesmo. E daí, outro caso de antiético que eu fiquei sabendo, eu não posso afirmar que é verdade, mas um professor meu disse que a parte da Volkswagen do Fox, se eu não me engano, a parte de trás do banco rebatia, e quando fazia esse sistema mecânico podia amputar um dos dedos. Caramba. Só que, justamente, para ele seria mais barato indenizar quem perdesse um dedo do que fazer um recall. Então eles Caramba. deixaram o carro dessa forma mesmo. Uhum. Triste, tipo, é isso que cabe realmente essa questão da responsabilidade social, porque, tipo, não são somente números, não é só dinheiro, tem que pensar que pode afetar realmente a vida de alguém para sempre. Eu conheço uma pessoa que, no caso, uma vez ela sofreu assédio moral dentro de uma empresa, ela realmente foi humilhada, e ela, tipo, por ser funcionária pública e tudo mais, ela realmente teve que ser afastada do cargo, ela ficou um tempo realmente afastada pelo INSS porque ela ficou em depressão, e não conseguiria voltar a trabalhar, e tipo, não era realmente, digamos, ela estava forjando aquela situação. Foi realmente aconteceu aquilo com ela. Ela demorou um tempo até conseguir voltar a trabalhar, teve que fazer tratamento, tomar remédio, tudo, porque ela voltava na empresa, se lembrava daquele momento extremamente desgastante e vergonhoso, e não conseguia trabalhar. Isso afetou a vida dela, digamos, ela perdeu talvez um ano da vida dela por causa disso. E tudo tem consequência. É complicado realmente avaliar isso aí, porque muitas empresas só realmente pensam nos valores e não pensam nesse benefício, nesse valor que pode ser gerado para a sociedade como um todo. E o problema é que nem esses casos que a gente acabou de conversar sobre, eles não são situações assim que tipo, não, é algo que, por exemplo, vai afetar a sociedade em geral, mas não é previsto em lei, não é um crime, então vamos fazer. Que nem acontece com alguns danos ambientais que são gerados por algumas empresas. Porque apesar de ser imoral, no caso as pessoas veem que aquilo é errado, mas não ofende nenhuma lei.
Já nesses casos, por exemplo, você tem um veículo que ele pode provocar danos físicos nas pessoas e, consequentemente, transformá-las em pessoas deficientes por causa disso, isso é algo extremamente grave. Em vários países, isso jamais seria permitido. E é uma situação que nem cabe, não tem como defender a empresa. Dá para entender, assim, tipo, a pessoa que está na posição de poder não queria prejudicar essa profissão por causa disso. Só que normalmente eles justificam isso utilizando números e realmente perda monetária, e não tem como se pôr na balança a situação. É nitidamente errado. Inclusive, que nem você falou esse caso das próprias pessoas que usavam a posição de poder delas simplesmente para ser arrogante com as demais e maltratá-las, pensando que eram intocáveis, isso é outra situação também que é incabível e não tem como defender. E até... Pode falar. Não, pode falar, professor. Continue, por favor. Não, é exatamente isso. Tipo, não tem como defender a empresa que se porte de determinada maneira. É algo nitidamente errado. E muitas vezes o problema disso também é causado por alguns funcionários sem o reconhecimento, por exemplo, sem a quem realmente está acima dessa pessoa ter noção de que isso está acontecendo. Então, muitas vezes também é ruim você propagar, ou a pessoa propagar isso para uma imagem para a empresa, porque às vezes é uma pessoa que está contaminando a imagem que aquela empresa pretende a ter. Isso a gente vai falar bem na questão da gestão de crise daqui 2 aulas. E como você tinha dito também, muitas das vezes, na verdade a maioria delas, a pessoa não tem a opção de sair. Porque esse rapaz que foi agredido verbalmente, assim, que foi maltratado na empresa, ele era pai de família, então tinha filhos, ele não tinha a opção de escolher, não, eu não gosto de ficar aqui, simplesmente eu vou sair, eu vou procurar outro emprego. Então, não era uma opção muito fácil, né? Mas no cargo que ele exercia, ele era um chefe de oficina, então para ele era difícil. Sim. E não é fácil, né? Passar por isso. Com certeza. E a pior parte é que às vezes a pessoa ainda tem medo, por exemplo, de que nem se ela for precisar de uma carta de recomendação, ou se a nova empresa que ela estiver indo necessitar de referências e ligar para a empresa anterior para saber o porquê ela saiu, a pessoa às vezes tem o poder de simplesmente chegar e falar mal dessa pessoa também para não conseguir mais empregos. Existem pessoas que fazem isso, de realmente estragar ainda futuras oportunidades dessa pessoa que já saiu porque estava descontente naquela vaga de emprego. Então nem tudo é tão fácil de analisar. Nem tudo assim é tão transparente, de tipo, que nem tinha falado de, se a pessoa estiver ruim, a pessoa pode sair. Às vezes a pessoa pode estar numa posição que ela realmente não consegue recuperar, que nem você disse. E é complicado. É triste. É verdade, professor. Não é fácil mesmo. Com certeza. Enfim, esse é um tema realmente interessante. E se quiserem depois, mas isso não é uma tarefa acadêmica e longe disso, entrem realmente nessa página Vagas Arrombadas e vejam o quanto o mundo tá podre nessa questão de pessoas subjugando as outras. Isso pode variar algumas situações, inclusive de região para região. Às vezes cada região vai ter seu código ético. Mas, por exemplo, uma vez eu conheci uma menina que era do Nordeste e ela falou que a mãe dela pagava diarista para fazer a limpeza da casa deles lá no Nordeste mesmo, uma determinada região, no Piauí. Eles pagavam como se fosse R$20 por dia o trabalho. E se for ver aqui, por exemplo, aqui na região sul, eu acredito que esteja na faixa de pelo menos próximo dos R$100 a uns R$150. Então você já vê que tipo, a pessoa chega a ganhar, não vou dizer, sei lá, 10 vezes mais, mas é algo próximo a isso no fim das contas. Acaba sendo pelo menos 5 vezes mais que é pago. E tudo bem que o custo de vida entre várias regiões pode ser menor e afins, mas duvido que caia em 5 vezes, por exemplo, que nem agora o pacote de arroz que está extremamente caro. Então, é complicado, porque muitas vezes quem está pagando esse valor poderia pagar muito mais. Então você está ignorando sua responsabilidade sobre a economia local e a qualidade de vida das pessoas. E aquela questão, se você pode ajudar alguém, ajude. Simplesmente ajuda a construir um mundo melhor, não é? Mas, passando agora para o último tópico, já é 8 horas, só para não atrasar muito mais a noite de vocês, vamos passar aqui o último assunto. Que a Coach Management, eu vou chamar aqui de Khan simplesmente para pegar e facilitar. O objetivo do Khan é aproveitar o benefício econômico dos relacionamentos de longo prazo com clientes importantes. Então a principal filosofia do Khan seria você selecionar os seus melhores clientes, quando eu digo realmente na questão de contribuição para o teu faturamento, e tratar eles de uma forma diferenciada. É basicamente isso. Tem várias ferramentas que vocês já conhecem, tanto de como consumidor, ou já devem ter visto também no curso de administração. Mas normalmente eles usam essa ideia. Vantagens do Khan para o cliente. Tratamento preferencial, melhores serviços, frequentemente menores preços. Então você vê aquele teu melhor cliente e para você não perder ele, você dá condições comerciais melhores para ele. Isso aqui não é crime porque você justifica-se com base nisso.
Definições e conceitos. Atividades adicionais ou especiais dedicadas para os clientes mais importantes da empresa. Então, isso aqui é muito fácil. No final eu deixei alguns exemplos ali, mas vou tratar logo de cara aqui agora para poder mostrar isso na prática. Banco. Banco é muito fácil e nítido você ver essa diferença. No caso, tem os clientes Prime, exclusivo. Eu esqueci qual que é o nome daquele que é do Itaú. Do Itaú tem um nome engraçado que não remete a essa questão de Personalité? Personalité. Eu acho que é, mas não tenho certeza, mas eu sei que tem, mas não sei se é. Eu sei que o Itaú agora, tem uma amiga minha que trabalha no Itaú, ela tinha falado um nome, que é um nome engraçado, é um nome que não é um nome, tipo, específico de algo, é um nome que eles criaram, assim, para o cliente, que seria, digamos, um nível acima do cliente convencional já. Mas vou tentar lembrar o nome até o final aqui. Mas é um nome engraçado. É que tá, é um nome que... Deixa eu ver aqui rapidinho se eu consigo checar. É um nome que ele... É um nome que não é de uma coisa específica, tipo, não é Prime, Platino, exclusivo, não é nada assim. Só um segundo. Tem Uniclass, Personalité, realmente tem esses planos. Nossa, eu esqueci o nome. Eu não sei se é o nome interno ou o que é, mas é um nome que é até engraçadinho ali. Eu vou tentar encontrar, depois eu mando para vocês pro WhatsApp, divulgo, na próxima aula eu falo. Mas seria o primeiro passo ali depois de um cliente que ele seria o cliente tradicional. Mas é exatamente a mesma pegada do Personalité, Exclusive, Uniclass e tudo mais. A ideia é de você simplesmente pegar os clientes que têm uma carteira maior, digamos, eles realmente têm mais dinheiro guardado no banco, eles realmente, digamos, trazem suas empresas ali para aquele banco e dá um atendimento preferencial para eles. Seja até mesmo com atendimento preferencial, tipo, tendo um gerente diferente que atende menos clientes para te atender de uma forma melhor e assim por diante. O engraçado é que normalmente essas pessoas que têm mais dinheiro, eles acabam pagando menos pelo serviço, que acaba soando um pouquinho contraditório, porque normalmente quem é pobre pode pagar menos, né? Mas, enfim, continuando. Comprometimento relacional para criar valor de longo prazo com os clientes, identificar e selecionar clientes que são importantes para a empresa de alguma forma, uma concentração de receita em poucos clientes demanda uma forma diferente de atendimento. É basicamente uma curva de Pareto, você vai ver aqueles clientes, digamos, são menor quantidade, mas que contribuem mais. Esse ponto da curva é aquilo que você vai selecionar e realmente vai ter um atendimento preferencial. Eu não vou mostrar aqui como fazer a fórmula, porque cada negócio vai demandar uma margem de clientes que vai ter dessa forma preferencial. Mas é interessante fazer isso aqui, principalmente em mercados, por exemplo, que você... tua maior fonte de renda vem de poucos clientes, quando isso aqui realmente é nítido. Isso aqui no B2B é muito mais comum. É muito fácil uma empresa que fornece, por exemplo, materiais ou mão de obra para determinada empresa, ter sua maior renda concentrada em apenas um único cliente. Por exemplo, aquele cliente que demanda mais do seu serviço. Ou você, por exemplo, fabrica dentro de uma Renault da vida, fabrica, sei lá, vou dar um exemplo tosco aqui, fabrica uma determinada peça ou uma determinada parte da montagem dos veículos de uma maneira terceirizada e você acaba montando uma empresa somente para atender a Renault. Isso acontece, por exemplo, na Petrobras. Tem várias empresas que são de ex-funcionários da Petrobras que construíram essas empresas somente para atender a Petrobras. Nesse tipo de situação, você não pode chegar e ser arrogante com a Petrobras. Você tem que atender ela da melhor maneira possível, porque se a Petrobras te der um pé na bunda, você fale tua empresa, certo? Isso aqui demanda que você realmente tenha um atendimento especial para alguns clientes. E Eucan gera basicamente sobre isso. Vocês devem ter visto já sobre isso, sobre outra disciplina. Por isso que eu vou falar de uma forma um pouco mais rápida, mas sobre os principais pontos que estão linkados com a estratégia da empresa. Seleção de Key Account. A seleção de clientes é crítica para o sucesso de um CAM. Então você, obviamente, tem que selecionar somente aqueles clientes que tenham uma representatividade maior no desempenho da tua empresa. No caso, o que está diretamente ligado com sua própria estratégia. A importância do cliente pode surgir de fatores estratégicos com potencial de aumento da imagem do fornecedor. Então, às vezes, por exemplo, você está começando um negócio e você já fornece para grandes empresas. Vamos dizer que você fornece, digamos, atendimento de TI para bancos. E tem os bancos que você atende, sei lá, você atende o Bradesco, o Itaú, que não são os maiores, assim, que tem aqui, um dos maiores, pelo menos aqui na região brasileira. Então, para você manter esses clientes e ainda ter esse respaldo no teu currículo que você atende eles, vale a pena às vezes você dar um atendimento preferencial, aceitar trabalhar no domingo e nos feriados, trabalhar de madrugada, se for o caso. Para você vale muito a pena ter esse contrato. Então você pode, por fatores estratégicos, chegar e dar esse atendimento preferencial. Quando se fala de cut, tem livros sobre isso, manuais sobre isso, mas vamos falar isso aqui de uma forma um pouco menos engessada. Simplesmente essa questão de você selecionar seus clientes chaves por vários motivos-chave e dar um atendimento preferencial para manter eles, perfeito? Existem situações que não é somente por dinheiro, e sim também para você ter
atestado de capacidade técnica de que você consegue atender aquilo. Isso é muito comum, por exemplo, quando você vai trabalhar com licitações. Que nem eu faço licitações para a empresa onde eu trabalho, eu escrevo termos de referência e afins. E normalmente eu especifico empresas que já têm experiência na área, com o intuito de minimizar o risco. Eu não vou colocar, por exemplo, uma empresa que esteja sendo aventureira para fazer manutenção em um equipamento industrial que vale, por exemplo, 10 milhões. Eu não vou colocar qualquer pessoa para fazer essa manutenção lá, porque se der um prejuízo, e essa pessoa é uma empresa pequena, ela não vai ter como arcar com os danos econômicos provocados pelo erro dela. Então, se estragou um equipamento de 10 milhões e essa pessoa não pode pagar os 10 milhões, é complicado para nós. Então, a gente estipula que só possa prestar esse serviço pessoas e empresas que já tenham essa experiência, que já tenham condições de arcar com eventual dano. Então é importante, que nem quando é exigido essa questão da experiência, essa empresa às vezes presta até mesmo a preço de custo para ter demonstrado no seu currículo, no seu portfólio, que ela já prestou serviço parecido com aquele. Então, por fatores estratégicos, preza bem essa questão de você tratar um cliente melhor que os outros, beleza? Reputação, possibilidade de desenvolver novos produtos e mercados, esses dois estão amplamente ligados justamente por causa desse ponto. Até mesmo tem como separar a questão da estratégia da reputação e possibilidades futuras. Teoricamente, eles ainda seriam um único grande ponto que dá para dividir em dois. E fatores financeiros como a rentabilidade do cliente, vendas atuais e potenciais. O banco pega muito essa questão aqui, porque pessoas que normalmente têm mais dinheiro guardado no banco têm uma tendência maior de consumir outros serviços dentro do próprio banco. Então, você dando esse atendimento mais personalizado, muitas vezes você consegue incentivar aquela pessoa que só tem dinheiro na conta poupança a investir um pouquinho em ações ou outros ativos que a empresa possa intermediar ali para você e o banco ganhar mais em cima disso. Então, é bem relativo. Seleção de Key Account. Eu trouxe aqui esse esquema. Eu tenho que lembrar qual que foi o autor aqui, porque eu não coloquei aqui referências, esqueci de colocar. Mas é um autor renomado da área. Depois aqui eu coloco e eu corrijo ali nos próprios documentos que vão estar postados ali no AVA. Então aqui nós teríamos esse esquema que seria um gráfico que está entre dois principais eixos, seria um eixo receita e um eixo potencial não realizado. Detalhe aqui para o não realizado, perfeito? Então, os seus super clientes, que seria aquele maior cliente que você tem que dar uma atenção especial, é aquele que representa uma grande receita, mas ele ainda não compra tudo que ele poderia comprar de você. Ele tem um potencial muito grande ainda a ser explorado, que seria aquele super cliente. Cada negócio, produto ou serviço vai ter uma maneira diferente de você selecionar esses clientes. Mas, em geral, se resume da seguinte maneira: clientes com alto potencial para a empresa e com alto potencial a buscar. Baixa participação do cliente. Então, um cliente que ele pode vir te trazer muito dinheiro, mas ele ainda não faz, ou talvez ainda faça de uma forma muito pequena. Então, você tem que dar um atendimento especial para ele vir a gastar mais com você. Tem também aqui essa questão do cliente de maior valor. Esses clientes aqui normalmente mantêm a tua empresa. Clientes com alto valor para a empresa e com pouco potencial a buscar, alta participação do cliente. Às vezes ele já foi um super cliente e você conseguiu trazer ele para cá porque você conseguiu vender mais para ele e fidelizar ele de uma forma mais agressiva. Então, agora ele está nesse patamar aqui. Ainda assim, é fundamental. Ainda assim, é fundamental para a empresa ter algum serviço dedicado, atendimento ao cliente para aquele cliente, porque ele mantém a empresa acontecendo. Então, o CAN, teoricamente, tem que direcionar principalmente para esses dois. Esses aqui para manter eles como cliente potencial, porque se a empresa der bobeira, ele vai para outro concorrente. E esse aqui que já está com outro concorrente e você pretende trazer para você. Esses dois, de uma maneira teórica, seriam aqueles que realmente devem se buscar trazer para a empresa com um atendimento personalizado, com preços exclusivos e assim por diante. Tem que fazer esse sentir a última batatinha do pacote, ou última bolacha do pacote, depende qual o ditado popular nesse quesito vocês quiserem usar. Dentro disso, nós temos clientes de baixo potencial, que você ainda, nesses aqui, você já realizou o potencial máximo e eles não podem comprar mais com você. Então, você gastar uma mão de obra extra e serviços extra para atender esse público, talvez fosse legal, se você quiser criar uma estratégia que teu atendimento é o principal, você atende bem todo mundo e todo mundo sai bem atendido e sai satisfeito. Pode ser a estratégia da empresa, o valor que a empresa quer propagar. Mas, em geral, compensa mais você investir nesses dois aqui, porque eles trazem mais dinheiro, você perder um desses, tua empresa quebra, e se você conquistar um desses, tua empresa aumenta de tamanho significativamente. Então, se você quer investir em uma gestão específica para clientes em particular, vai esses aqui. E clientes com maior potencial, clientes com baixo valor e alto potencial, baixa participação do cliente. Às vezes, se esses aqui forem muito numerosos, vale a pena você ter alguém dedicado a prospectar esses clientes para tua empresa. Mas em muitos casos, compensa mais você sempre focar no super cliente e trazer eles para o teu negócio. Então,
CMV e SC é o que a empresa tem que buscar com maior garra. Elementos de projeto de programa de CAM. Elementos do marketing mix, adequações de preço, desenvolvimento de conjuntos de produtos, troca de informações, coordenação de fluxo de trabalho. O que envolve essa questão aqui do marketing mix? Normalmente você vai vendo essa questão, igual eu tinha falado agora há pouco, você vai ver, por exemplo, o Prime exclusivo, o Platino de qualquer banco que seja, você vai receber melhores preços. Apesar de você ganhar mais, ter mais dinheiro guardado e tudo mais, é sempre falado que você falar com o teu gerente exclusivo, o que for, ele vai te dar condições melhores do que daria para os clientes em geral. Os requerimentos dos clientes podem ser pontos de partida para a estruturação do CAM. Então, às vezes, você pode pegar as reclamações ou o porquê daqueles super clientes não estarem totalmente inseridos no seu negócio, o porquê eles não te dão muito dinheiro ainda, e adaptar teu negócio e criar um serviço exclusivo, oferecendo esse serviço para aquele cliente em particular. Você liga para ele e fala, então, você reclamou de tais pontos, agora nos reestruturamos, estamos sob nova direção e estamos conseguindo oferecer esses serviços diferenciados para você. Isso pode fazer que ele venha conhecer a tua empresa, porque ele vai ter aquela questão da necessidade de retribuição, que é muito comum em vendas, que você oferece algo para alguém e a pessoa sente necessidade de retribuir, seja um chocolate quente, um refrigerante, um cafezinho. Isso também acontece com serviços especializados. Consistência e qualidade em desempenho. Não adianta você fingir que está fazendo um serviço melhor, mas no fim das contas você não consegue prestar aquilo com autonomia de uma forma sustentável que vai durar para sempre. Então você tem que mostrar um serviço maduro que realmente pretende trazer clientes em potencial, melhores clientes de uma forma diferenciada, mas que aquilo você consegue manter por muitos anos, porque alguns tipos de serviço, contratação, que nem banco mesmo, é difícil uma pessoa migrar. Então a pessoa tem que ter certeza que aquilo vai se manter e que ela vai estar sempre em melhores condições que ela estava no banco anterior. Redução da complexidade por meio da coordenação e harmonização de processo. Isso aqui é interessante para os dois aspectos, porque a redução de complexidade é tanto para o lado interno da empresa, ela tem que realmente ter um processo sólido e maduro e sustentável para poder prestar esse tipo de serviço, quanto às vezes até mesmo o próprio cliente. Às vezes aquele cliente de grandes, aquele super cliente é alguém, digamos, idoso, tem dificuldade com tecnologia, não entende certamente a complexidade das interações que ele tem que fazer no negócio. Então você ter alguém para facilitar a vida dele ajuda bastante. Então a redução da complexidade é algo que tem que ser visto para os dois aspectos. Se você conseguir fazer esse processo mais simples para um cliente e muito mais simples ainda para um super cliente, você mostrar que para ele você pode atender as necessidades dele de uma forma muito mais tranquila e ágil, para ele pode ser algo que não vai ter preço e com certeza vai migrar. Então, às vezes, você tornar teu sistema mais complexo e mais vantajoso economicamente para um super cliente já é o suficiente para ele vir conhecer a tua empresa. Intensidade e proatividade das atividades diferenciam das atividades para clientes comuns. Então, você realmente tem que ter, querendo ou não, essa maior eficiência e ter também profissionais envolvidos nessa parte do CAM que atuem com maior energia. Simplesmente eles têm que ter esse conhecimento. Tanto que é comum para qualquer tipo de serviço premium desse, o vendedor vir, ficar ligando frequentemente e tudo mais. Já vou falar um pouquinho a diferença do gerente de CAM, que seria conhecido como Canger, e o próprio vendedor. Está aqui, gestor de CAM. Em alguns casos, gerentes de vendas e marketing assumem a tarefa de gestor de CAM. Então, qual a questão? Tem empresas, até mesmo por questão de limitação de verba, eles vão pegar e vão colocar o vendedor para gerenciar as duas carteiras. Os clientes, digamos, que seriam os que a empresa tem que tratar de uma forma melhor, e os clientes convencionais. O problema é que o ideal é que o gestor de CAM, ele tenha essa capacidade, essa maior autonomia de focar exclusivamente no CAM, justamente porque o cliente geral, ele tem que ser tratado de uma forma um pouco mais branda, com menos conexão, menos ligações, menos ofertas e afins. Já o cliente preferencial, vamos chamar dessa forma, ou o super cliente, ele necessita desse atendimento personalizado, ligar e mostrar as promoções, ser mais simpático com ele, tem que estar com uma voz mais descansada e tranquila, realmente disposto a ajudá-lo. Então tem que ter um atendimento preferencial em maior quantidade de aspectos possíveis. Tanto que é comum, nos exemplos ali daqui a pouco eu mostro, uma das grandes diferenciais é essa questão de ter um atendimento prioritário, ter um gerente específico para você, para a tua categoria. Isso é muito comum e vem qualquer tipo de empresa que começa a partir por esse caminho. No comércio online isso aí é interessante também, porque tem bastante, mas enfim, essa questão da prioridade, essa questão de você se tratar com diferencial e ser enxergado e ter um pouco mais de comodidade, até mesmo no aeroporto, tendo aquela sala VIP de espera, isso agrega bastante valor. As pessoas realmente preferem pagar um pouquinho a mais para ter isso. Deve coordenar o processo de interação e gerar valor adicional para o cliente. Em outros casos, isso é um gestor full-time. Eu falei disso, mas não especifiquei aqui, tá?
deve coordenar o processo de interação e gerar valor adicional para o cliente. O legal de realmente ter alguém exclusivo é essa questão, você vai ter um contato direto e mais frequente. Então, consequentemente, o negócio tende a dar mais certo. Uma atividade central do gestor é a comunicação frequente. Detalhe, a comunicação frequente não é aquela comunicação chata, que normalmente, por exemplo, quem trabalha com compras em empresas recebe de fornecedor direto, ligando e perguntando se quer alguma coisa. Não é isso. É uma comunicação realmente para se fazer presente e passar a enxergar a instituição, relacionada diretamente com o branding dela, como alguém amigo, alguém fácil, alguém interativo e que você é especial. Está basicamente ligado a essas questões. Se lembra que Freud falava que as pessoas têm duas motivações básicas, uma delas seria o sexo e outra seria o desejo de ser grande. E o desejo de ser grande, usem isso aqui como um norte para tudo. Se aquela pessoa se sente realmente especial dentro de algum ambiente, ela vai ter um nível de compra maior, vai ser alguém mais participativo e vai ter um vínculo emocional com aquela instituição. As pessoas têm esse desejo de ser grande, não é à toa que existem as redes sociais, não é à toa que as pessoas amam falar de si próprias, as pessoas buscam isso. As pessoas querem ser reconhecidas por algo. Então, isso aqui é algo que pode proporcionar essa questão para elas. Um gerente que realmente conheça aquela pessoa, saiba da vida dela, possa conversar e perguntar como está a família, mas com propriedade, não igual político. Realmente perguntando de uma forma interessante, uma forma interessada, isso faz toda a diferença. Então a pessoa quer se sentir especial, até mesmo por isso que não deve ter aquela questão de você pegar e dar esse tratamento preferencial para todo mundo, a menos se sua empresa for pequena. Se sua empresa pegar por nicho e o foco dela é facilitar as coisas, daí tudo bem, mas grandes empresas têm que ter um nível seleto de clientes ali para tratar isso melhor, assim você consegue coordenar ambas as frentes que buscam, uma busca custo-benefício e a outra busca, digamos, pagar mais caro para ter um atendimento melhor. Se você conseguir coordenar as duas, você pega uma fatia de clientes maior. Diferentemente do vendedor, o Kandier deve trabalhar como um consultor para a conta. Então o foco dele muitas vezes não é nem essa questão propriamente dita de vender. A ideia é simplesmente estar acessível ali para ajudar o cliente a fazer todas as suas funções dentro da empresa e ter acesso àquilo que ele precisa. A participação de gestores sêniores é importante para o cliente, isso é um sinal de comprometimento. Aqui que está um detalhe interessante. Como o Kandier normalmente vai responder mais acima, mais diretamente, tipo a gestão, digamos, maior, a alta gestão da empresa, fica fácil muitas vezes para ele ligar esse cliente diretamente com esse povo, ou simplesmente nem que isso seja um papo. Ele pode chegar e falar para as pessoas, tipo, não, eu vou conversar aqui com o diretor da empresa e vou ver o que eu consigo fazer para você. O diretor, normalmente a pessoa está acostumada a alguém falar com o gerente, o coordenador e afins. Se a pessoa sentir que o problema dela está sendo levado de uma maneira mais alta, a pessoa vai valorizar a empresa também. Então, é importante que esse cliente preferencial tenha acesso a conversar com pessoas mais influentes da empresa. Isso ajuda bastante a ele se sentir importante e refletir aquela questão do desejo de ser grande. O sistema de remuneração do Kandier deve ser diferente da força de vendas tradicional. Isso aqui é óbvio, principalmente porque como ele trabalha com menos clientes, ganhar por comissão não faz tanto sentido assim. Mas em alguns casos faz. É comum a gente ver isso, por exemplo, em banco. Normalmente os gerentes de banco têm metas para serem batidas, seja abertura de contas, venda de cartão, venda de seguro, venda de outros serviços agregados e assim vai indo. Então, às vezes, pode ter uma parcela variável ali ligada a esse ponto e uma meta grande a ser batida também. Mas, em geral, compensa-se mais pagar uma porção maior fixa, até mesmo para ele se sentir ali, digamos, seguro para desempenhar a função dele com menos clientes e não ter que atender, digamos, todo mundo. Ele foca naqueles clientes que ele tem que atender e sem ficar empurrando muita venda para eles. Então essa questão da menor parte variável também envolve essa questão, ele não ser pedante com seus clientes. Os indicadores de desempenho devem considerar o longo prazo. Como isso aqui é um relacionamento que visa muito a questão de manter clientes na empresa, você tem que avaliar a longo prazo porque essas pessoas estarem ali continuamente é o que vale interessante para a empresa. E não vender 5 cartões para esse cliente e daqui a pouco ele ir embora. Entende a diferença da mentalidade? Você não faz aqui uma pessoa ficar desesperada atrás de vendas quaisquer. Aqui você foca em realmente manter aquele cliente bem atendido e bem feliz dentro da empresa. Aqui eu trouxe alguns exemplos comuns, mas pode-se haver dentro de empresas que vão nomear de forma diferente, perfeito? Não vai ser o chamado de CAN, mas enfim, o conceito em geral, aquilo que eu falei, o conceito estratégico, é basicamente os mesmos debatidos aqui. É você manter os clientes de maior valor ativos dentro da empresa. Aqui tem, no caso, o Bradesco Prime, com seus clientes aqui. No caso, eu coloquei essa fila de banco triste, que são os clientes, digamos, convencionais, que estão esperando para ser atendidos. Enquanto se a pessoa falar que é Prime, normalmente ela vai entrar numa sala diferente, que vai ter ar-condicionado, Wi-Fi, café e outros 500 lá. Eu acho isso uma terrível sacanagem com todas as pessoas, porque todo mundo odeia no banco, mas a partir do momento que você
tem uma categoria um pouco mais exclusiva ali, você supre e passa diante de todos os problemas enfrentados, com mau atendimento, demora e tudo mais. Então, é esse mesmo viés. A ideia é simplesmente pegar os clientes mais, digamos, influentes da empresa, ou que tem maior chance de comprar determinados serviços, e dar um atendimento preferencial para eles. Do Mercado Livre eu acho interessante porque ele é feito isso em massa. E pense como ele implantou isso aqui. Ele implantou isso aqui com base em uma espécie de ranking de dinheiro que você circula dentro do Mercado Pago e dentro do Mercado Livre. Aqui, por exemplo, são os pontos, eu não sei exatamente se é R$1 por ponto, mas isso aqui seria o nível 5. Aqui é o que muda, digamos, o que está em roxo é o que mudou do nível 4 para o nível 5. No nível 5, o que você tem? 40% off nos seus fretes, eu acho que o nível 4 deve ser uns 35%, deve subir em 5% ali. Você ganha também mais benefícios em assinaturas, enfim. E a melhor parte aqui, o que muda quando você atinge esse ponto que você já gastou, por exemplo, vamos dizer aqui, R$2.500 dentro do Mercado Livre. Você tem entendimento preferencial para as suas dúvidas. Se eu não me engano, isso aqui ele replica tanto para o vendedor quanto o próprio sistema do Mercado Livre para você sofrer questionamentos, se for mal atendido, uma coisa assim. Eu não tenho certeza, se alguém souber dessa questão, me corrija. Mas, enfim, ele vê exatamente essa questão. Então, a partir do momento que você gastou tal nível, você passa a ter o atendimento preferencial. E não é o mesmo conceito que viu até agora? É sim, só que aplicado num conceito de massa. Talvez eles tenham funcionários dedicados nessa questão, ou às vezes simplesmente pode simplificar a fila de espera para quem é preferencial. Então, nós temos, digamos, uma fila com 100 pessoas na espera, mas sempre que entrar alguém que tem atendimento preferencial, ele passa na frente. Isso pode ser a situação também em determinados tipos de empresa. E, em geral, a ter necessidade da mesma forma. Então, você consegue fazer isso aqui, de certa forma, em massa também, tomando apenas atenção aos detalhes. E se a pessoa tem esse, digamos assim, ela paga, acho que no nível 6 deve ser 45%, então ela já tem um desconto nos fretes grande, diante de alguém que está comprando pela primeira vez, e às vezes o frete compensa até mais do que comprar em outras lojas online. Então você vai priorizar essa empresa. E você sabe também, se tiver um problema, você tem facilidade na parte de cancelamento ou de sanar esses problemas que você está enfrentando. Isso fideliza e fideliza bastante. Sem contar que a pessoa pode ter orgulho de falar, não, eu sou nível 6, eu tenho os benefícios e você não tem. As pessoas adoram ter aquela questão de se sentir grande. Então, isso envolve também. Daí aqui também tem as empresas de aviação. As empresas de voos é interessante porque normalmente eles atrelam isso aí também de uma forma de massa. É justamente quando a pessoa ela compra passagens com uma determinada frequência. Então o que a pessoa tem? Ela tem sala especial na espera, ela embarca primeiro, às vezes ela vai ter desconto para comprar um assento maior e melhor, ela vai ter desconto em outro serviço, vai ter desconto na compra de passagens. Então, eles têm uma categoria que ela se autoalimenta. A pessoa juntou pontos, ela sobe de nível, tem acesso a esse benefício, a pessoa parou de comprar, ela sai fora disso. Não é um gerente que vai ver e vai dizer à pessoa, não, você não pertence mais a esse grupo. É um sistema e a pessoa conhece as regras do jogo. Fica fácil você chegar e pegar e sair ou entrar nesse sistema de acordo com a tua produtividade. E as pessoas aceitam que ele funciona assim, sem ficar triste. E a melhor parte, às vezes a pessoa simplesmente chegou, parou de comprar passagem, decaiu, ela pensa, não, vou ter que ficar na fila convencional. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá, compro pontos, volta, tá meu patamar excelente ali de... Eu acho que na Azul, acho que é a Diamante, ou ela que é Diamante ou Gold, sei lá. É nome ou de pedra ou de metal precioso. Então eles conseguiam passar a pessoa na frente lá, de novo, por apesar da pessoa só estar comprando pontos para alimentar a sua carteira de múltiplos e assim por diante. É interessante porque é um sistema que é tranquilo e normalmente a pessoa não fica triste com a empresa por descer de nível, ela sabe que isso depende do desempenho dela. Então, aqui tem 3 exemplos de campo para vocês verem e tentarem criar estratégias para implantar isso no dia a dia corporativo de vocês. E é algo bem interessante, dá bastante resultado e, querendo ou não, de certa forma, acaba sendo fundamental para empresas que têm muitos clientes. Você não consegue dar o atendimento preferencial para todos, mas você pode travar clientes melhores. Clientes melhores não, né? Porque uma pessoa melhor que a outra. Mas clientes que têm mais potencial de aumentar seu ticket contigo de uma forma diferenciada e que consiga manter isso aqui. Questão, isso aqui tá, de certa forma, pensa em separado de outras questões de aumentar a compra da pessoa com frequência de compra, como, por exemplo, o cartão Fidelidade. O cartão Fidelidade, apesar de ser parecido, por exemplo, que o Mercado Livre ela faz, ele é diferente, ele tem uma pegada que ele se aplica a todas as pessoas em geral, e ele não mantém, não eleva o nível daquela pessoa, pense que o ego daquela pessoa não é afofado de acordo com o quanto que ela compra, ela simplesmente vai ganhar um brinde igual a todos aqueles que ela comprou em quantidade para ganhar aquele lá no cartão Fidelidade. Então são estratégias diferentes que propagam valores diferentes, beleza? E gente, em geral é isso.
Eu acho que eu falei um pouquinho demais da conta, eu falei em média 1h20, falei que as aulas seriam um pouquinho mais curtas, mas esses assuntos em si são complexos e são bem interessantes, e cabe bastante fala. Deixa eu só abrir aqui. Espero que todos tenham conseguido aprender alguma coisa interessante na aula de hoje. Pergunto para vocês se vocês têm alguma dúvida, alguma questão que queiram trazer e queiram comentar. Tudo certo? Tranquilo, professor. Tudo certo, professor, foi muito legal. Professor, tranquilo. Oh, que bom, fico feliz que tenham gostado. E então, gente, por hoje é só. Eu já fiz os slides das próximas aulas, tudo certo, já vão estar postados, só que eu vou liberar aula por aula para ninguém se confundir nem nada assim. Mas os 2 próximos tópicos já definidos, deixa eu só ver aqui rapidamente, eu já informo vocês antes de liberá-los. Essa é a aula 9. A aula 10 vai ser comunicação de massa e de ponto de venda, então vai mudar a estratégia de como segmentar o público, mas eu dei um foco muito maior nessa questão de marketing de ponto de venda e comunicação de ponto de venda, porque eu imagino que vocês não tenham tido isso aqui com tanta energia nas aulas que já se passaram de marketing. Vocês tiveram, por exemplo, sobre POP e afins, algo bem específico para essa área? Acho que não, professor. Então, esse marketing de ponto de venda é uma área muito específica e é difícil ter autor brasileiro que fala sobre isso, mas é algo que faz parte da nossa vida. Quando a gente entra no supermercado, a gente entra numa loja, num posto, isso é algo bem interessante a ser analisado. Então, essa próxima aula vai ter um pouco de comunicação de massa, mas vai ter bem focado nessa questão de comunicação do ponto de venda, até mesmo uma questão de estratégia e dar uns insights para vocês verem como tudo tem uma função nessa vida. E a aula daqui a 2 semanas vai ser sobre relações públicas e gestão de crises. Ambas elas vão ser focadas nessa parte, igual foi comentado, da questão de linkar diretamente com a estratégia do que a empresa quer propagar e como ela quer se comunicar com o seu público-alvo. Então, em geral, esses são os 2 próximos tópicos. A terceira aula, daqui a 2 semanas, fora que vem nas outras, vai ser a revisão do bimestre, em seguida já é a prova. Sim, o bimestre está acabando, mas enfim, vai ter a revisão, tudo certinho, já está feita também. E tá tranquilo, eu acredito que a prova eu já fiz também, então tá bem tranquilo, tá? Acredito que seja tranquilo. Não precisam criar pânico em torno disso. Mas é legal acompanhar todas as aulas, porque os exemplos que eu dou aqui eu não dou na revisão, até mesmo por questão de tempo. A revisão, em média, tem 50 slides, então passo bem rapidamente, só mais sobre os conceitos mesmo. Então, gente, obrigado pela presença de quem está aqui hoje. Agradeço, sei que não está fácil, ainda mais final de semestre, final de curso e tudo mais, tudo fica muito mais cansativo. Muito obrigado por estarem prestigiando aqui ao vivo, mais uma vez, e até amanhã. Se cuidem, juízo, bom descanso a todos, e vamos conversando. Qualquer dúvida que tenham, mande mensagem. Boa noite, pessoal. Bom, professor, muito obrigado. Tchau, tchau. Uma ótima noite, uma ótima semana. Para vocês também. Tchau, tchau, gente. Vou interromper aqui a gravação.